Seguimos no noticiário internacional porque os mediadores aguardam a resposta de Israel à nova proposta de cessar fogo em Gaza. O Luca Bassani tem os detalhes. Após numerosos protestos em Israel no último final de semana, o grupo terrorista Hamas concordou com a proposta mais recente de cessar fogo, segundo uma fonte ligada aos palestinos. A proposta, encabeçada pelo Egito e Catar, seria baseada em 2 estágios, algo idealizado também pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Segundo os termos gerais, o Hamas libertaria metade dos 50 reféns israelenses ainda mantidos sob a custódia do grupo terrorista em 2 levas, dos quais se acredita que pelo menos 20 deles ainda estejam com vida. Em troca, 60 dias de pausa nas hostilidades para que um desfecho permanente ao conflito pudesse ser discutido. A resposta israelense ainda é incerta, já que recentemente o premier Benjamin Netanyahu disse que apenas aceitaria uma proposta de cessar-fogo que libertasse todos os reféns em uma única vez. O premier disse em um vídeo postado nas redes sociais durante os últimos dias que acredita que o Hamas está sob imensa pressão e extremamente enfraquecido, por isso que quer um cessar-fogo o mais rápido possível. À medida que bombardeios se intensificam na faixa de Gaza e a distribuição de alimentos ainda é inconstante e insuficiente, os israelenses se preparam para a tomada militar completa do enclave palestino, algo aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional de Israel na semana passada. A decisão gerou muitas respostas negativas da comunidade internacional. Apesar da repercussão, Netanyahu diz que é necessário seguir adiante com o plano e ampliar a ofensiva para concluir a guerra e evitar a repetição do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Ainda não é certo quando e como isso acontecerá e como tal manobra poderá influenciar diretamente o desfecho da guerra no Oriente Médio, mas continuaremos observando cada um destes capítulos para atualizar a nossa audiência. Diretamente da Ásia para a Jovem Pan News, Luca Bassani. E sobre esse assunto a gente conversa mais uma vez com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, para a gente entender um pouco melhor esse panorama, de um possível cessar-fogo em Gaza. Fabrício, Netanyahu deve de fato aceitar essa proposta? É muito difícil saber, Soraya. A gente espera que sim, gostaria que sim, porque é uma crise na faixa de Gaza, no Oriente Médio, muito grande que já se estende por muito tempo. E para Netanyahu e para os israelenses especificamente, uma coisa chave é o tempo, porque os reféns que estão na faixa de Gaza não podem mais esperar. São aproximadamente 50 pessoas que ainda estão lá. Há uma expectativa ali de que 50% esteja vivo, outros 50% já tenham morrido. E a cada dia que passa, a situação daqueles que estão vivos fica ainda mais delicada, incluindo com a atuação do exército de Israel dentro do território da faixa de Gaza, que coloca muitas vezes em risco a vida dessas pessoas. É um balanço muito complicado para se fazer. Por outro lado, a gente sabe que várias negociações foram feitas até aqui e muitas delas não caminharam porque há, de certa forma, uma vontade política de Netanyahu ficar no poder por mais tempo. Ele é investigado por corrupção lá em Israel e ele sabe que saindo do governo, encerrando a guerra, é o fim da carreira política dele, uma extensa carreira política que já vem desde o século passado. Agora, o governo do Catar afirmou que esse acordo de cessar-fogo que tem sido negociado, ele inclui uma espécie de caminho compreensivo para uma paz duradoura na região. Essa que é a chave, encontrar um caminho que realmente encerre não apenas esse conflito, mas que previna outros de acontecerem no futuro. É isso que todo mundo deseja. Agora, transformar isso em realidade é a grande dificuldade. Falta vontade política do lado de Israel e falta também vontade do lado do Hamas, que tenta, nesse acordo, retirar um pouco das tropas de Israel, que hoje ocupam 75% da faixa de Gaza, quase 80% da faixa de Gaza já está ocupada ou sob ordem de evacuação do exército de Israel. Para o Hamas isso seria muito interessante, para o grupo ter um respiro. Isso não pode acontecer. O Hamas não pode estar ligado ao futuro da faixa de Gaza, independentemente de qual seja esse futuro. Pois é, e ainda nessa história toda, tem a pressão interna em Israel também. A gente teve muita manifestação no fim de semana, né, Naitsky, pedindo o encerramento, ou pelo menos a trégua, para que esses reféns possam voltar. Até por causa daqueles vídeos recentes que nós vimos
dos reféns confinados em túneis, um deles cavando um buraco, dizendo talvez eu tenha que ser enterrado aqui mesmo, né? O Hamas sabe jogar com a pressão contra os israelenses em relação a isso, né, Nonato? Quando o Hamas divulga o vídeo do Eviatar Davi, que é esse refém que foi mostrado na semana retrasada, cavando a própria cova em um túnel na faixa de Gaza, ele mostra imagens que remetem o povo israelense à época do Holocausto, o maior desastre, a maior catástrofe envolvendo o povo judeu, envolvendo possivelmente a humanidade em toda a história. E isso faz aumentar a pressão contra Netanyahu. Mas Netanyahu tem apoio da ala mais extremista do governo, dos ministros Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, do ministro Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Defesa, para entrar na faixa de Gaza e acabar com tudo que está lá, através da força militar. Até o momento, isso não funcionou para recuperar os reféns. São 2 anos de conflito praticamente e através da força Israel não conseguiu retornar mais de 50 pessoas que ainda estão na faixa de Gaza. Então, há esse conflito nesse momento interno dentro de Israel. Fechar um acordo com o Hamas para recuperar todos os reféns, mas atender a demandas do Hamas, ou acabar com o Hamas de vez, ainda que isso signifique que pessoas israelenses que estão na faixa de Gaza possam voltar ainda sem vida para Israel, se é que vão voltar. Essa que é a grande questão. Obrigada, Fabrício, pelas suas informações. Vamos ouvir aqui os nossos comentaristas a respeito disso. Deise, a bola da vez está de fato com Israel, que silencia, né? Você vê algum tipo de condição que Netanyahu, nesse momento, pode impor para que ele aceite, de fato, essa proposta? Soraya, a gente tem 2 lados da mesma moeda aí, né? Quando a gente olha para esse impasse em Gaza, ele fica evidenciado que essa guerra ela não é tão somente militar, né? Ela é uma guerra profundamente política, né? E para o Netanyahu, a gente tem uma questão importante, porque se houver o cessar-fogo, se ele aceitar esse cessar-fogo, isso pode ser interpretado como um sinal de fraqueza. E fraqueza política mesmo. E isso seria algo que já minaria essa base muito delicada que ele possui, né? Então, ele enfrenta protestos em Israel, pressões da oposição, críticas internacionais por causa do alto custo da guerra. Por outro lado, se ele continuar com essa guerra, como o próprio Fabrício falou, ele tem alguns apoios extremistas aí, e isso poderia fortalecer a imagem militar dele e até oferecer uma sobrevivência política. Então, e é justamente essa sobrevivência política do Netanyahu que está muito entrelaçada com o conflito. Então, é um cálculo de poder que ele vai ter que fazer. E a paz, agora, ela vira exatamente uma moeda estratégica. Então, ela não é mais a questão dos custos das vidas ou do custo militar. É um custo estratégico para a sobrevivência política do Netanyahu. José Maria Trindade, como é que você está acompanhando tudo isso, agora que o Hamas sinaliza com uma possibilidade de trégua e devolução de alguns dos reféns, mas com uma troca, né? Também a libertação de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses. Será que dessa vez a gente chega aí pelo menos numa trégua para dar um alívio de 2 meses para a população civil, Zé? Tudo indica que não. Netanyahu está decidido a tomar Gaza e estabelecer um governo ali. Não anexar, mas estabelecer um governo. Veja bem, o Hamas é um desses vizinhos tóxicos, violentos, que tomam o apartamento ao lado. Não dá para conviver assim. Foi o Hamas que invadiu Israel e levou jovens como reféns, senhoras e senhores e até crianças. Veja bem, depois de tudo isso, ainda existem reféns e corpos insepulcros que não tiveram nem mesmo o direito ao descanso eterno, né? Ao enterro digno. A família chora, as famílias choram. E algumas famílias órfãs choram até hoje. Então, o Hamas é um grupo que não merece nenhum tipo de respeito e nem merece a possibilidade de sobreviver. Uma célula que continue, vá recriar tudo isso aí. Ele não esperava uma reação tão forte assim de Israel. Foi forte? Foi. Foi desproporcional? Sim. Mas entende o povo de Israel que é necessário estabelecer de uma vez por todas uma situação que não possa voltar ao passado, com essa possibilidade de um vizinho agressivo tomando um apartamento ao lado. Então, tudo indica que a força de Israel
e Israel tem força para isso, né? É no sentido agora de tomar a faixa de Gaza e estabelecer ali um governo que não seja o governo dominado pelo Hamas. O Hamas sofreu baixas importantíssimas. Os grandes líderes do grupo terrorista foram eliminados. Israel demonstrou um grande conhecimento da área de informação, na área de tecnologia, armas nunca usadas, como, por exemplo, pagers, que explodem, né? E essa guerra tem que ter um fim. E a ideia não é um cessar-fogo. A ideia é o fim da guerra com a tomada da faixa de Gaza. Tudo indica que é exatamente a proposta agora de Israel.